A ideia de uma invasão extraterrestre tem sido há muito tempo um tema fascinante na cultura popular, frequentemente explorado em filmes, séries e livros de ficção científica. Mas e se essa ficção científica se tornasse realidade? Vamos mergulhar em 5 cenários hipotéticos que poderiam ocorrer se seres de outros mundos pousassem na Terra. A união perante o desconhecido. Na narrativa da ficção científica, uma característica comum é a capacidade da humanidade de se unir diante de ameaças externas. O cenário de um possível contato extraterrestre não seria diferente. A perspectiva de um encontro com seres alienígenas, com suas intenções e motivações desconhecidas, poderia ser o catalisador para a colaboração global. Líderes globais e governamentais de diferentes nações conheceriam a importância de uma resposta unificada, ultrapassando barreiras culturais e geográficas. Diante da presença de seres extraterrestres, o estabelecimento de um canal de comunicação se tornaria uma prioridade crucial. Líderes globais, especialistas em relações internacionais e linguistas seriam convocados para criar uma plataforma de diálogo eficaz. Por meio dessa comunicação, a humanidade buscaria compreender as intenções e os objetivos dos visitantes, dissipando quaisquer mal-entendidos ou medos infundados. O diálogo constante poderia construir a confiança necessária para receber uma colaboração mais profunda. A chegada de visitantes extraterrestres também poderia marcar o início de uma nova era, a diplomacia galáctica. Nesse contexto, as nações da Terra trabalhariam em conjunto para forjar relações diplomáticas com outras civilizações. A troca de conhecimentos, tecnologias e culturas entre diferentes mundos poderia abrir portas para avanços sem precedentes em diversas áreas, desde soluções para problemas globais até a compreensão mais profunda do cosmos. A diplomacia galáctica representaria um salto notável para a humanidade. A perspectiva da diplomacia galáctica também nos faz refletir sobre questões éticas e filosóficas. Como estabelecer uma abordagem justa e equitativa em relação a seres com diferentes níveis de avanço tecnológico e cultural. Como garantir que a cooperação interplanetária não comprometa valores fundamentais da humanidade. Esses desafios exigem um diálogo constante entre governantes, cientistas, filósofos e representantes da sociedade civil. A criação de uma recepção mundial e a construção de uma diplomacia galáctica diante de uma potencial chegada alienígena são fascinantes exercícios de imaginação. Pânico e conflito global. Enquanto a ideia de encontro interplanetário pacífico e colaborativo é emocionante, também é necessário considerar como um evento menos animador. Uma possível reação de pânico e conflito global é uma faceta intrigante a se explorar nesse cenário. A chegada repentina de seres de outros mundos, inevitavelmente, causaria desconforto e ansiedade entre a população mundial. A falta de informações claras sobre suas intenções, motivações e capacidades tecnológicas poderia alimentar teorias conspiratórias e especulações infundadas. O medo do desconhecido é uma reação humana natural, e a presença alienígena poderia exacerbar essas preocupações. A reação das pessoas diante do desconhecido é variável, e isso também se aplica a um contato com seres extraterrestres. Enquanto alguns indivíduos poderiam receber a chegada estrangeira com curiosidade e abertura, outros poderiam sucumbir ao medo generalizado. A mídia e as redes sociais cumpririam um papel significativo na disseminação de informações e na formação de opiniões, que poderia amplificar tanto a esperança quanto o medo. A reflexão sobre as intenções dos visitantes estrangeiros poderia levar a decisões impulsivas por parte dos governos ao redor do mundo. Em meio ao medo de uma possível ameaça, medidas de autodefesa poderiam ser tomadas, potencialmente levando a incidentes que inflamariam, como o estresse global. O risco de conflitos diplomáticos e até mesmo militares não podem ser descartados, conforme as nações buscam proteger seus interesses. Diante de um cenário de conflito e possíveis conflitos,
a cooperação internacional se tornaria essencial. Organizações como as Nações Unidas poderiam desempenhar um papel crucial na facilitação do diálogo entre os governos e na busca por uma abordagem coordenada para lidar com a chegada estrangeira. A construção de uma frente unificada poderia mitigar o risco de ações precipitadas, promover a busca por um entendimento mais profundo. Enquanto a ideia de pânico e conflito em um cenário de contato estrangeiro pode parecer estranho, é importante lembrar que a ficção frequentemente amplifica nossos temores mais profundos. A especulação sobre essas reações extremas nos convida a refletir sobre nossa capacidade de lidar com o desconhecido e a importância de preparação, diálogo e cooperação global em face de eventos extraordinários. Está gostando do vídeo até aqui? Se inscreva e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Avanços tecnológicos e novos conhecimentos. A possibilidade de uma invasão não se limita apenas aos aspectos geopolíticos e emocionais. Um cenário de contato com seres de outros mundos também poderia trazer consigo uma série de avanços tecnológicos e científicos que poderiam transformar radicalmente a sociedade humana. Suponhamos que os visitantes estrangeiros sejam mais avançados do que a humanidade, em termos de tecnologia e conhecimento. Neste cenário, a troca de informações entre as duas civilizações poderia levar a avanços experimentados em diversas áreas científicas. A compreensão de fenômenos cósmicos, uma propulsão espacial, energia renovável e medicina poderia ser revolucionada com o compartilhamento intergaláctico. O compartilhamento de tecnologias extraterrestres poderia levar a avanços tecnológicos sem precedentes na Terra, da mesma forma como os seres humanos observariam, aprenderiam e aplicariam tais conhecimentos. A ciência e a indústria teriam um impulso notável. A exploração espacial, a medicina de ponta e a solução de desafios ambientais seriam áreas que poderiam ser transformadas pela influência dos desenvolvimentos tecnológicos alienígenas. No entanto, uma perspectiva de compartilhamento de conhecimento com seres extraterrestres também levantaria dilemas éticos e desafios culturais. Como garantir que as tecnologias e os conhecimentos recebidos não sejam usados de maneira prejudicial ou para fins destrutivos? Além disso, a preservação da cultura e da identidade humana poderia ser ameaçada pela influência externa, gerando debates sobre a preservação de nossa singularidade. Impacto na religião e filosofia. A possibilidade de entrar em contato com vida extraterrestre não se limitaria apenas às esferas políticas, científicas e tecnológicas. Uma descoberta dessa magnitude também teria um impacto profundo nas crenças religiosas e filosóficas da humanidade, levantando questionamentos sobre nossa compreensão do cosmos e nossa existência. A descoberta de vida extraterrestre poderia desafiar as crenças tradicionais que sustentam muitas religiões. Perguntas sobre a criação, a origem da vida e o propósito humano poderiam ser reavaliadas à luz da possibilidade de outras formas de vida inteligente no universo. Algumas doutrinas religiosas poderiam encontrar maneiras de interpretar essa nova realidade de acordo com seus ensinamentos, enquanto outras poderiam enfrentar dificuldades em reconciliar essas informações com suas narrativas. A descoberta de vida fora da Terra poderia redefinir a posição da humanidade no universo. Por séculos, a humanidade se viu como o ápice da criação divina, um ponto focal único da existência. A existência de outras civilizações inteligentes poderia nos fazer perceber que somos apenas um elo na vastidão do cosmos, o que poderia levar a uma reavaliação da nossa importância e significado no cosmos. Também poderia gerar a exploração de novas filosofias e abordagens metafísicas. Perguntas sobre a natureza da consciência, a interconexão do universo e a existência de dimensões além do nosso entendimento poderiam ser exploradas de maneiras inovadoras. A presença de seres de outros mundos poderiam inspirar novas visões de mundo e sistemas de pensamento que transcendem as fronteiras da Terra.
A descoberta poderia ser um catalisador para diálogo interreligioso, onde líderes religiosos e estudiosos explorariam juntos como a instrução teológica dessa nova realidade. Esse diálogo poderia resultar em novas interpretações das Escrituras, visões mais inclusivas do divino e um esforço coletivo para compreender a natureza do cosmos e nossa relação com ele. Em última análise, a descoberta de vida extraterrestre poderia levar a um novo paradigma filosófico, que incorpora nossa conexão com outras formas de vida inteligente no universo. Isso poderia expandir nossa compreensão da existência, da consciência e do potencial humano. A busca por significado e compreensão não se limita mais ao nosso planeta, mas se estende pelo vasto cosmos. Unificação da humanidade ou divisão profunda. Entre as diversas possibilidades, dois resultados principais emergem: a unificação da humanidade ou uma divisão profunda. Uma das possíveis consequências da chegada de extraterrestres poderia ser a unificação global. Diante de uma ameaça, um evento tão transcendental, as diferenças que muitas vezes dividem as nações poderiam rapidamente se tornar insignificantes. Uma possível resposta global, onde governos e povos se uniriam, poderiam emergir para enfrentar o desconhecido. A necessidade de cooperação internacional para compreender e lidar com os visitantes estrangeiros poderia servir como um catalisador para superar as experiências políticas e culturais. Por outro lado, também poderia ampliar as divisões existentes. Diferentes grupos e comunidades reagiriam de maneiras diversas à nova realidade. Alguns podem aceitar os visitantes como uma oportunidade de aprendizado e progresso, enquanto outros podem resistir, temendo impactos desconhecidos em suas vidas e crenças. A possibilidade de interpretações conflitantes das intenções extraterrestres poderia levar a divisões profundas, gerando tensões e conflitos entre indivíduos e nações. A chegada desses seres também poderia redefinir as relações internacionais. A busca por estabelecer uma comunicação e compreender as intenções dos visitantes estrangeiros poderia levar a uma mudança na dinâmica global de poder. As alianças e rivalidades entre nações poderiam ser reconfiguradas à medida que líderes mundiais buscassem uma abordagem unificada para lidar com esse novo e desconhecido desafio. A chegada de seres extraterrestres serviria como um espelho que refletiria a essência da humanidade. Nossas reações diante do desconhecido demonstram nossa capacidade de unir forças, superar diferenças e trabalhar juntos em prol de um objetivo comum. Ao mesmo tempo, também revelariam nossos medos e desafios em compreender algo completamente diferente e além do que conhecemos. Em um cenário que mescla esperanças e temores, nós tentamos explorar as possíveis consequências da chegada de seres extraterrestres à Terra, destacando o complexo projeto social, político e cultural que poderia moldar o futuro da humanidade. Em um cenário que mescla esperanças e temores, nós tentamos explorar as possíveis consequências da chegada de seres extraterrestres à Terra, destacando o complexo projeto social, político e cultural que poderia moldar o futuro da humanidade.